Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para a gente falar um pouquinho desse edital da Prefeitura do município de Catanduva, né? Catanduva. Esse processo seletivo é o número 1 de 2024 e o Já Passei vai ter o curso de professor 1, professor berçarista e professor recreacionista. É mais uma oportunidade, você sabe que aqui no Já Passei você tem todos os vídeos, né? Você tem aí o conteúdo para você ir bem nesse processo seletivo. Esse é um processo seletivo, né? Então, só para deixar, não é um concurso, é um processo seletivo, mas é sempre uma oportunidade para você. Então, vamos lá para a gente falar um pouquinho desse concurso aqui, ó, da Prefeitura de Catanduva, né? Prefeitura de Catanduva, Secretaria Municipal de Educação, prefeito determinou, né? A abertura desse processo, e aí você tem aqui, ó, professor berçarista, que é habilitação em nível médio para a docência da educação infantil, né? O antigo magistério que a gente fala, com estudos na área da educação infantil, R$ 23,33 o valor da hora-aula, o valor da inscrição R$ 76. E esse aqui você vai ter aqui no Já Passei o curso do professor berçarista. Também vai ter o professor 1, também, que é habilitação em nível médio, né? Ou licenciatura plena em pedagogia, os dois pode ter a licenciatura plena em pedagogia, também é o mesmo valor de 23, e o professor recreacionista, que tem que ter habilitação em nível médio para educação infantil, ou licenciatura plena em pedagogia, com estudos na área da educação infantil, ou também licenciatura em educação física, e tem que ter o registro no CONFEF-CREF, né, que é o órgão regulamentador aí da educação física. Então, esses 3 cursos você vai ter aqui no Já Passei, e a gente depois vai disponibilizar aí para vocês os links, como você pode fazer, tá? Para você conseguir fazer o seu curso aí aqui no Já Passei. E, ó, professor 2, né? Artes, ciências, história, geografia, matemática, também licenciatura plena na sua respectiva área, né? E para as aulas de informática, o docente deverá ter licenciatura plena em matemática ou ciências e curso de informática oferecido em escolas com, no mínimo, carga horária de 72 horas, tá? Além de registro, aqueles de educação física, no CREF. Ó, o valor da hora-aula é um pouquinho maior, né? Para o professor 2, R$ 29,12, e o valor da inscrição também R$ 97, né? Tem também professor de educação especial, aí tem que ter um ensino superior, né? Com formação em educação especial ou licenciatura plena em pedagogia com especialização, também aí com carga horária mínima de 600 horas, tá? R$ 29,12, R$ 97. Então, todas as funções receberão vale alimentação, ok? Esse processo é sobre a CLT, porque ele é por tempo determinado, né? Então, por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, e aí, ao final, é dispensado. Muita gente fala assim, professor, vale a pena fazer processo seletivo? Olha, se você realmente está ali, ou tem um cargo, e ali é da região, precisa de mais um para compor uma renda, ou para melhorar aí um pouco as contas e tal, é muito interessante. Aquelas pessoas que não estão com cargos aí, né? É sempre o processo seletivo. Eu falo que ele é importante, porque você ganha experiência, né? De um ano. Então, isso às vezes conta para outras prefeituras que têm concursos com questão do tempo, enfim. Se você vai para gestor também, você vai precisar de tempo de sala de aula. Então, é sempre interessante a experiência disso, né? Então, olha só, as inscrições, né? Então, quando você faz a inscrição, você aceita todas as regras do edital, por isso que é importante conhecer ele. E, claro, aqui os horários da prova, né? Os períodos. Então, professor 1 de manhã e professor 2, todos os componentes também de manhã. E à tarde, o professor berçarista, o recreacionista e o de educação especial, tá? Então,
Dá para fazer 2 processos seletivos, né, que eu sempre recomendo, que é bem interessante. E aí, quando você se inscreve, você declara, né, que após a habilitação no processo seletivo, você terá as condições aí, que é ser brasileiro ou português, né, em condições de igualdade de direitos. O Brasil tem um acordo com Portugal, né, serve para a gente também lá em Portugal. Ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações do serviço militar, o sexo masculino, regular com a justiça eleitoral, né, escolaridade respectiva para a função, não registrar antecedentes criminais, né, impedir que impeçam o exercício da função pública, fazer o exame médico pré-admissional, preencher todas as exigências e não ter sofrido no exercício da atividade pública penalidade por atos incompatíveis com o serviço público, bem como não ter sido demitido a bem do serviço público. As inscrições são pela internet, sempre, né? 25 de julho a 22 de agosto. E esse período de inscrição ele pode ser prorrogado, né, de acordo aí com as questões da prefeitura e também da banca, que é o IBAN, né, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, famoso IBAN. O IBAN faz muitos concursos ali na região da Baixada Santista, né? Então, é uma banca aí que é bem conhecida, né? Então, ó, endereço eletrônico do IBAN é IBAN SP, tá, gente? sp-concurso.org.br. Existe o IBAN, que faz os concursos em outros estados, né? E esse é o IBAN SP, tá bom? Para você não ter erro aí, né? Você vai efetivar sua inscrição, não tem aí isenção de valor da inscrição, tá? Não há essa possibilidade. E aí, claro, você vai acessar o link, fazer sua inscrição, depois você vai observar se essa inscrição foi ok, tá? Se você tem alguma condição especial, precisando de uma prova ampliada, uma prova em braille, enfim, você tem que anexar o laudo médico, né, no site, solicitar essa condição especial para que você possa fazer a prova, para que a banca possa providenciar, né, toda essa situação, ok? E, então, tem que fazer isso antes, certo? Candidato que quer usar o nome social também tem que informar a banca, certo? O candidato vai ter que submeter umas fotos, né, pelo nome social, foto recente, 5x7, com tamanho de até 1 mega de extensão, e enviar tudo isso para a banca. Se não enviar, vai ser chamado pelo nome do registro, ok? Então, tranquilo isso. Procedimentos para inscrição, do dia 25 até o dia 22, pelo site, né, do IBAN. Aí você vai lá, vai fazer inscrição, vai pagar, né, a sua inscrição até o dia 23/8, não deixe para o último dia, porque pode acontecer alguma coisa, né? Recentemente deu um problema aí mundial e alguns aplicativos de banco ficaram fora do ar. Imagina se isso acontece no último dia que você deixou, né? Então, cuidado. Não evite pagar em casas lotéricas, supermercados, correios, né? Porque tanto a prefeitura quanto o IBAN não se responsabiliza por isso. Prefira pagar nos seus aplicativos ou no próprio banco, tá? É sempre mais seguro, porque tem toda uma estrutura, né? Ali é interessante você fazer pagamento de supermercado, correio, lojas, de outras coisas, né? Como pode ter algum probleminha aí, é sempre prudente que seja no banco, porque o banco, né, tem toda uma estrutura com relação a isso. Não é aceito pagamento, né, em Pix, DOC, ordem de pagamento, transferência eletrônica, não, é ir lá no site e fazer o pagamento através do boleto. Esteja atento ao boleto, sempre dentro do site da banca, cuidado com golpes, né? Muita gente acaba emitindo boletos falsos, enviando boleto, e aí se você paga, tem que estar atento ali para quem está indo essa ordem de pagamento, né?
Então, depois de 2 dias do pagamento do boleto, você vai verificar se você já está inscrito na banca, né? Sempre bom checar, né? Tive alguma dúvida, vou mandar e-mail para o atendimento@ibansp.concurso.org, tá? Muita atenção, gente. Tem muita gente, às vezes, que não fez a inscrição direito, aí perde a oportunidade. Então, é bom estar atento a esses detalhes, né? Candidatos com deficiência também têm direito a 5% de reserva de vagas, tem que fazer os mesmos procedimentos, né? Enviar os documentos, os laudos, também por via internet, tá? E aí você vai acessar lá, né? E fazer o upload dos documentos necessários, sempre obedecendo os tamanhos. Se eu mandar um tamanho maior, gente, é desconsiderado, tá? Então é até 1 mega. Então, eu tenho dificuldade. Procure alguém para te ajudar, para você fazer corretamente, para não ter nenhum erro, tá? Então, prova em braille, tudo isso que o candidato, às vezes, uma prova ampliada, ou o candidato que tem uma necessidade especial, enfim, ele vai solicitar ali e depois verificar se está tudo certo na inscrição, tá? Bom, como que vai ser a prova, né? Então, nós vamos ter 10 questões de língua portuguesa, 12 questões de conhecimentos pedagógicos e de legislação e 8 questões de conhecimentos específicos. Então, nós vamos ter 30 questões, né? 3 horas de duração da prova, dá para fazer bem tranquila essa prova, né? Cada questão do IBAN tem 4 alternativas, cada uma vale 1 ponto, e para você ser habilitado, você tem que tirar no mínimo 15 pontos, né? Se você não tirar 15 pontos, você está excluído do processo. No processo seletivo, gente, a gente tem que ter uma estratégia um pouco diferente, né? A gente precisa tentar ficar numa melhor classificação. Por quê? Porque é prazo curto, né? Então, a gente precisa estar ali numa classificação que possa ser chamada, tá? No concurso, às vezes, a gente consegue ficar um pouco mais distante e, como a validade do concurso ela é mais extensa, né, da lista de aprovados, que é de 2 mais 2 anos, que não é no caso do processo seletivo, a gente consegue ali. Então, a nossa estratégia de estudo tem que ser focada em buscar ali pontos para tentar ficar próximo ali nas melhores classificações, tá? Então, por isso a importância também do curso, para você ter um direcionamento melhor aí, quem vai fazer professor 1, professor berçarista, recreacionista, para você ter uma base para poder ficar aí bem classificado. Então, olha só, data da prova, 29 de setembro de 2024. Então, como o prazo é curto, quando você já tem um curso, isso te ajuda muito, né? Porque você já está ali com a plataforma e tudo pontuado ali para você estudar. E aí é só você fazer a sua organização diária ali do seu estudo, né? Mas o material, os vídeos já estão lá para você. Então, isso facilita muito, você ganha muito tempo e é importante isso. A confirmação dos locais, né, e horários das provas é no dia 20 de setembro, tá? No site do IBAN. Sempre tem que olhar o site. Sempre tem que olhar o site. Então, dia 20 de setembro vai sair. Muita gente, às vezes, fica perguntando, não saiu ainda. Tá no próprio edital digital. No dia 20 de setembro vai sair o horário, o local, tudo certinho. O IBAN, ele pode enviar por e-mail, mas não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação, então você precisa consultar. Até porque, às vezes, a pessoa coloca um e-mail errado, enfim. Então, é importante que que o candidato esteja atento a isso, né? Só vai ser permitido fazer a prova na data, né, na respectiva data. O candidato tem que comparecer ali um pouco com antecedência. Gente, eu sempre falo isso, e tem muita gente que às vezes chega atrasado na prova, perde a prova. Procure, eu faço uma sistemática assim. Um dia antes eu já estou com tudo arrumado, a água, né?
que eu vou levar, o chocolate, se eu levar, o chiclete, se eu for levar, o estojo, o documento, já está tudo pronto. Até a roupa que eu vou usar já está separadinha e bonitinha. Por quê? Para não, no dia, é tranquilidade, gente. No dia é só pegar as coisas. Tudo. Não é ficar procurando nada. Né? Tem gente que deixa para procurar o RG no dia, aí não acha, não lembra onde colocou, aí começa a ficar desesperado, aí já vai para a prova todo esbaforido, enfim. Só atrapalha, gente. A gente, no dia, tem que estar o mais tranquilo possível. Né? Outro dia até estava conversando isso. Muita gente boa, né, que conhece, que sabe, às vezes não passa no concurso por nervosismo. Então, você tem que eliminar qualquer situação que te deixe nervoso, preocupado, certo? Ansioso, enfim. Né? Então, o candidato que não chega na hora, obviamente, não vai conseguir fazer a prova. O IBAN ele também não se responsabiliza por fatos externos. Ah, teve uma corrida na cidade no dia, fechou rua lá, eu cheguei atrasado. Isso aí não é desculpa, gente. A gente precisa chegar antes, tá? Somente vai ser para a sala de prova, tem que estar com o documento com foto, né, dentro do prazo de validade. Então, não vai chegar com aquele RG lá, né, antigo, meu, que eu tinha cabelo ainda. Eu tinha um RG que eu tenho um cabelão assim. Gente, se eu apresento aquele, quando ainda estava válido, né? Eu ia fazer prova, o cara olhava para mim, olhava para o RG, mas então tem que ser RG atualizado, tá? Existe um prazo de validade do RG, né? Então não pode CNH também. A CNH é mais fácil. Ó, não serão aceitos, né? Documentos outros, com exceção da CNH e do RG através do aplicativo. O que acontece? No aplicativo, gente, tem vezes que as pessoas vão com print. Não, você tem que abrir, né, o aplicativo lá na hora e mostrar. Tá? Por isso que eu não recomendo usar documentos digitais para provas. Por quê? Porque é o momento que, se tiver algum problema no seu celular, na rede, na internet, e você não consegue abrir, não serve print, tá? Print não serve. Então, é importante, né, você estar atento a isso. Documento violado, rasurado não é aceito, né? Então, muita atenção com isso. Se você tem algum problema de documentação, já vá providenciando para você não sofrer nenhum problema, né? Na prova, não pode boné, gorro, óculos de sol, protetor, tá? Somente se tiver uma justificativa médica, né? E aí tem que ser avaliado. Nenhum aparelho eletrônico, né? Isso a gente sempre fala, e eu sempre estou fazendo provas, né? Agora um pouco menos, mas fiz bastante prova ainda ano passado, eu gosto de fazer prova até para observar e comentar com vocês. E é impressionante como toca celular ainda, né? Apesar da gente falar, gente, celular às vezes tem alarme que toca mesmo com o celular desligado. Então, você tem que desabilitar o alarme ou tirar a bateria, quando é o caso. E eu ainda vejo gente ser eliminada por toque de celular. Então, a gente precisa ter muita atenção com isso, porque senão você está perdendo uma oportunidade por uma bobagem, né, gente? Então, é muito importante estar atento a isso, tá? O IBAN, ele, né, usa o detector de metal na saída e entrada de sanitários, isso já é colocado no edital, não é permitido qualquer tipo de anotação, coisas que não são da prova, né? A não ser o gabarito que a própria banca fornece, então não pode consultar nenhum livro, nenhum manual, nada impresso, certo? Deve ler, o candidato sempre atento às instruções ali das folhas dos cadernos de questões, tá? E tudo preencher com muita calma, pode usar caneta, tinta preta ou azul, né? Aí você sempre, quando vai fazer prova, tem os caras que colocam lá, compre sua caneta preta, né? Para tentar vender, mas o IBAN aceita tanto preto ou azul. Somente a VUNESP, que ela faz uma exigência de preta, tá? Então, as outras bancas normalmente aceitam caneta tinta preta ou azul e está aqui no edital, então muito tranquilo.
Somente após 1h30, né, o candidato pode deixar. Fiz a prova em 1 hora, posso sair? Não, tá? Você vai ter que aguardar ali pelo menos 1h30. Então, faça com tranquilidade, né? Os 2 últimos candidatos saem juntos, né, para assinar as atas, tal. Tem a questão da pessoa que tem da mãe que tem necessidade de amamentar, ela pode, sim, mas não tem compensação de tempo, tá? E ela tem que levar um acompanhante, né, maior de idade. Não pode levar um acompanhante menor de idade, tá? Porque a banca não se responsabiliza por isso. A classificação, né, após o resultado, vai sair a classificação lá. Tem o caso de desempate, que sempre prevalece o estatuto do idoso. Então, se alguém tiver mais de 60 anos, se tiver empatado, essa pessoa vai ficar na frente. Maior pontuação nas questões específicas, se houver empate, depois língua portuguesa, depois os mais idosos, inferior a 60 anos. Quem tiver sido jurado também pode enviar documentação para critérios de desempate. Períodos de recurso sempre 2 dias, né? Da ocorrência do fato, os recursos são individuais, eles não podem ser coletivos, eles não podem ofender a banca, isso é muito bem colocado, eles têm que ser objetivos, tá, gente? Recurso é objetivo. Não adianta você ficar lá adjetivando o recurso. Ah, porque o meu fiscal era uma porcaria, né? O meu fiscal não sabia o que estava fazendo, porque não sei o quê. Então, você tem que ser objetivo, né? Ó, ocorreu problema com o fiscal assim, 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 né? Ele fez isso, prejudicou isso, sabe? Seja bem objetivo. Não fica adjetivando demais, porque senão o seu recurso pode ser indeferido, né? Então, ó, será liminarmente deferido o recurso que não estiver devidamente fundamentado ou possuir argumentação lógica, interposto por outra via, que apresentar contestação referente a mais de uma questão, cada recurso é para uma questão, cujo teor desrespeite a banca examinadora, né? Como eu já falei para vocês, tá? Então, recurso sempre muito objetivo, por questão. A atribuição, né, vai ser feita lá no município de Catanduva, a contratação também de acordo com a legislação, né, e aí todos os documentos aqui, né, que a prefeitura vai solicitar para que você possa entrar, enfim, isso é posterior a você passar na prova. Aqui tem, né, as exposições finais, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, porque todos os dados que você coloca lá no IBAN serão somente usados para esse fim, né? Essa lei, a 13.709, ela garante a proteção de dados, porque antigamente havia muito venda de dados, né, para empresas comerciais, enfim. Hoje a lei, a LGPD, é muito rigorosa nisso, então a banca, após, né, todos esses processos, depois de um tempo, ela vai eliminar esses dados não servem, inclusive, para ela depois ficar fazendo divulgação, não, porque é somente para efeitos desse concurso, né? Então, aqui as instruções gerais, reforçando aqui alguns pontos, né? Então, você não pode tirar foto do local, sabe? Tem gente que quer fazer selfie fazendo a prova, né? Enfim, evite isso, né, gente? Não é hora, não é momento. Nem eu que uso, né? Sou das redes sociais, estou no YouTube, estou em vários, falando de prova, falando de concurso. Eu nunca tirei uma foto dentro, porque não pode, gente, não pode. Ali é um momento que a gente, né, ó, fotografar, filmar, a realização de prova. Ali é um momento de concentração, de prova, certo? Então, a gente tem que estar muito focado nisso, ok? Bom, aí todo o prazo desse processo seletivo é para o ano de 2025, né? Então, é para o próximo ano, naquela forma de trabalho. E aí vamos aqui para as atribuições do professor berçarista, que vai trabalhar no berçário maternal, né? O professor 1, que vai trabalhar ali vai trabalhar com os anos iniciais, desculpa. O professor 2, que vai trabalhar nas suas especialidades, e o professor de educação especial no AI, né? O recreacionista aqui, que vai trabalhar
com todas as atividades aí educativas, jogos, recreação, atividades musicais, etc. Né? Então, se tiver dúvida, e aqui os conhecimentos básicos, professores todos, né? Então, português, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, pronome, regência nominal e verbal, bem curtinho, né? Tranquilo. E aqui os pedagógicos do berçarista e recreacionista. Então, olha só, neurociência, sequência didática do Geraldo Almeida, campos de experiência aqui, né? Esse tem disponível na internet, Interação Escola-Família também, que é bem conhecido, da Jane Margarete e da Marilza Rigatieri, Práticas da Linguagem Oral, Avaliação e Educação Infantil, da Jussara Hoffmann, Abrindo Escolas às Diferenças, o capítulo 5, da Maria Tereza Egler Mantuan, Pensando e Fazendo Educação de Qualidade, também da Mantuan, Trabalho do Professor Infantil, que é da Oliveira, Novas Diretrizes para a Educação Infantil, que está na TV Escola, e Tempo de Creche, né, hora de avaliar avaliar a educação infantil. Então, é importante aí esses documentos. A legislação também, Constituição, artigo 5, 37 a 41, 205 a 214, a LDB, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases, e aqui o site do Planalto, que tem sempre as legislações atualizadas. Então, tenho dúvidas se está atualizado. Vai no site do Planalto, tá? Lá tudo atualizadinho. O 02 aqui de 2001, que é essa resolução das diretrizes básicas para a educação especial, a 5 de 2009, que é as diretrizes curriculares para a educação infantil, as diretrizes curriculares para a educação básica também, a resolução 2 de 2017, né, a anterior que eu falei, a 4 de 2010, da BNCC, e a lei complementar aqui do plano de carreira de Catanduva, né, a lei complementar número 185, a lei da BNCC, que é a lei 13.000, a lei BNCC não, desculpa, o Plano Nacional de Educação, que é 13.005 de 2014, né, aliás, vai vencer agora, porque o plano é de 10 em 10 anos, tá? Então, legislação local, só a 185, né, de 2001, que é o plano de carreira. Depois, professor 1, aí vem aqui também neurociência, metodologias ativas, do Moran, né, também bem conhecido, o campo de experiências aqui da educação infantil também, né? Aqui, ó, interação escola-família, poucas diferenças, né, entre o outro edital, Universo da Sala de Aula, da Lúcia Fonseca, o Indagações sobre o Currículo, do Antônio Flávio Barbosa e da Maria Candal, né, da Vera Maria, aliás, Candal, a variação da Jussara Hoffmann, o Educação Híbrida, né, o Moran, o trabalho do professor na educação infantil, novas diretrizes para a educação infantil, é hora de avaliar, Thelma Vaz, o diálogo entre ensino e aprendizagem, e Zabala, a prática educativa. Mudou muito pouco aí, né, mas você vai ter tudo isso no curso. E aqui tem o ECA, né, a Constituição, LDB, os pareceres também aqui são praticamente os mesmos, né? Os pareceres se repetem aqui, o 4 de 2010, que cai bastante, né? Diretrizes Gerais para a Educação Básica, o 2 aqui, que é o 2 de 2017, que orienta ali a implantação da BNCC, e também a Lei Complementar 185, né? Então, faz um edital bem chutinho, bom de estudar, né? E aqui vem os do professor PEB 2, né? Também aqui tem algumas, aqui tem mais diferenças, né? Porque tem gestão do conflito escolar, Adélia Lerner, Moran também, mas tem o Tardif aqui, né? Saberes docentes e formação profissional, tem algumas diferenças, a legislação basicamente a mesma, né? E aí vem os específicos, tá? Do berçarista e do recreacionista. Então, você tem a BNCC, você tem aqui critérios para um atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais das crianças, as práticas do cotidiano da educação infantil, são muito os indicadores de qualidade na educação infantil, muitos documentos do MEC, né?
e alguns textos específicos aqui, Por Amor e por Força, Rotinas da Educação Infantil, da Eulália Bacedas, Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Avaliação na Pré-Escola, da Jussara Hoffmann, Sabores, Cores, Sons e Aromas, da Horn, né? E da Zilma Oliveira, Educação Infantil, Métodos e Fundamentos. Aí vem do professor 1, a BNCC, que tem caído bastante, né? Então, você precisa dar uma estudada aí com atenção na BNCC, Por Amor e por Força, 100 Linguagens da Criança, né? Que é um livro também bastante, que tem aparecido bastante nos concursos, A Psicogênese da Língua Escrita, da Teberoski e da Emília Ferreiro, também ali, Avaliação Mediadora, outro clássico, né? Crianças Pequenas Reinventam a Matemática, da Cami, também parece muito, Délia Lerner, Matemática na Escola, que agora, o Ler e Escrever na Escola, o Real Possível Necessário, da Délia Lerner, também muito presente aí nos concursos, Ensinar Matemática na Educação Infantil nas séries iniciais da Panisa. É outro detalhe, né? Se vocês pegarem esse edital, são muitos autores clássicos em concurso público. Então, você já estudando para o processo seletivo, você já está estudando também para outros concursos, né? Então, isso que é interessante também, porque você vai adquirindo a prática de fazer provas. Eu comecei a ter muito sucesso, eu fiz muito processo seletivo. Que aí eu fui pegando, né, as artimanhas das bancas, entendendo, conhecendo as bancas e melhorando muito o meu desempenho a ponto de conseguir aí vários primeiros lugares. Mas esse foi um processo, né? Às vezes a gente tem que ter paciência, não é assim, vou no primeiro, já passo. Às vezes dá certo, mas é interessante porque a gente vai acumulando conhecimento, vai entendendo vários autores, porque não dá para estudar tudo, às vezes, numa prova. Mas aí você conseguiu estudar um ou outro autor um pouco mais, né? 10, 5 autores você conseguiu, na próxima, esses aí você já estudou, você já tem mais conhecimento deles. Então, vai ter a prova, se é aquela questão que você errar, depois você revisa e fala, essa não erro mais. E é interessante. Ler, Escrever e Resolver Problemas, da Katia Smolli, também, Alfabetização e Letramento, da Magda Soares, outro clássico, Isabel Solé, Estratégia de Leitura, ó, sempre livros aqui, clássicos, né? E As Letras Falam, Metodologia para a Alfabetização, do Jaime Luiz Orbe. E, claro, aí vem as específicas de Fundamental 2, esse aqui a gente não vai ter no curso, né? A gente vai ter só o professor 1, o berçarista e o recreacionista, ok? Esses estarão no curso do Já Passei, certo? Então, é mais uma oportunidade para você, vale a pena você investir. Eu sempre falo que é investimento, gente. Eu vou comprar um curso, vou gastar dinheiro. Você vai acumular conhecimento, vai aprender, vai se preparando para outros concursos, você vai ter possibilidade de, né, ver vídeos de vários autores aí e vai incorporar esses autores, vai fazer uma prova, então é uma experiência que você vai acumulando. E se você passei lá no processo seletivo, que eu acredito que você vai passar, você vai, né, ministrar aula, é uma experiência, é uma oportunidade de ganhar dinheiro, de se preparando para um concurso público, né, se você não é concursado ainda, ou se você já é para outra vaga, enfim. Existem muitos benefícios, né? Eu costumo dizer que o que me deu um salto, né, de passar em vários concursos foi processos seletivos que eu fui fazendo, fui adquirindo ali conhecimento com esses processos e crescendo, né, e conseguindo ter cada vez mais sucesso, tá bom? Grande abraço e conto com vocês aí no curso do Já Passei Educação. Quero ver vocês lá e quero ver vocês depois aprovados, mandando os depoimentos para a gente. Olha, passei e tal, que legal. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.